Oi, você tá de volta aqui no canal da Love Accounting, eu sou Mari Salles. Hoje eu vou te dar 15 dicas de conceitos e conselhos para a sua empresa, pensando na parte contábil e administrativa. Vamos lá? Agora você já pode salvar esse vídeo para você compartilhar com quem também está começando a empreender e precisa saber dessas informações. 1. Antes de investir em estoque, pare e pense. Na contabilidade e na vida, estoque é dinheiro. Se o seu estoque fica parado, ele não tem giro e o seu dinheiro fica desvalorizando na prateleira da sua empresa. 2. Contabilidade é estudo, planejamento e controle. Se a gente olhar para a contabilidade de forma isolada, a gente não vai conseguir compreender a grandeza, a magnitude da contabilidade dentro das empresas. Então, sempre que você pensar em contabilidade, você vai pensar nessas três perninhas que sustentam a contabilidade: estudo, planejamento e controle. Então, a gente estuda o que já aconteceu para planejar as nossas ações e controlar o crescimento do que a gente quer para o nosso CNPJ. 3. Patrimônio é tudo que a sua empresa tem. Seja um site, uma identidade visual, um computador, uma câmera, tudo que a sua empresa tem e que você usa para que exista benefício futuro, geração de lucro, de receita, é patrimônio da sua empresa. Quando a gente está falando de serviço, muitas vezes o patrimônio da nossa empresa é a nossa própria pessoa, é a pessoa por trás do CNPJ que também compõe o patrimônio dessa empresa. Mas mais do que isso, o patrimônio da sua empresa é tudo que ela tem que faz gerar receita, que traz benefício futuro para ela. 4. Na contabilidade, débito é destino e crédito é origem. O conceito de débito e crédito contábil é diferente daquele que você vê no seu extrato do banco, por exemplo, onde o crédito é o que entra e o débito é o que sai. Na contabilidade, esses conceitos são invertidos. Por quê? Porque cada débito para a contabilidade é o destino de um dinheiro e o crédito é da onde esse dinheiro se originou. Então, por exemplo, você vai comprar um equipamento para a sua empresa, aonde se originou aquele recurso? Aquele recurso se originou da sua conta do banco. Então, lá vai um crédito. E um débito, aonde esse item que você comprou ele realmente vai estar dentro do ativo do balanço patrimonial da sua empresa. Então, para você entender de um jeito mais fácil, na contabilidade, sempre que existe um débito, ele é o destino daquele dinheiro. E sempre que você ouvir crédito em contabilidade, é a origem, da onde aquele dinheiro veio. Assim fica mais fácil para você entender do que eu simplesmente te falar, é o contrário da vida real. 5. Capital social é medido em dinheiro. O que é o capital social? É todo o dinheiro que você precisou investir para começar o seu negócio. Então, se você investiu pouco, seu capital inicial é baixo. Se você precisou investir muito, o seu capital social é alto. 6. Livro caixa serve para te ajudar. O que é o livro caixa? É simplesmente o registro das operações que aconteceram dentro do seu negócio. Então, você pode fazer ele até num papel de pão. Como que isso deve ser feito? A data, o histórico e o valor. E se foi uma entrada ou uma saída de dinheiro. Você pode utilizar planilhas, você pode usar aplicativos, mas o livro caixa ele serve para te ajudar. A quê? A entender como são as datas e qual é o fluxo de entrada de dinheiro no seu negócio. Se ele acontece mais no começo do mês, no meio do mês, no final do mês, em que data você tem que pagar os seus boletos, para você poder entender se esse livro caixa com o seu fluxo está conseguindo pagar as contas da sua vida, da sua empresa. 7. Ativo são bens e direitos. Todo o ativo da sua empresa é tudo aquilo que você compra para ela. Pode ser um site, um carro, um computador, uma câmera. Tudo que você usa para trazer benefício para sua empresa é um ativo da empresa. 8. Passivo. O passivo são as obrigações da sua empresa. Todas as obrigações que você assume quando você decide ter um CNPJ. Então, por exemplo, o dinheiro que você investiu enquanto pessoa física no seu CNPJ, na sua empresa ele entra dentro do passivo e patrimônio líquido. Por quê? Porque você pôs lá R$1.000 em dinheiro para poder começar o seu negócio. Então, a empresa
tem uma obrigação com você, pessoa física, de remunerar esse capital que está lá, que você, pessoa física, investiu. E outros exemplos de passivos são as obrigações fiscais, os pagamentos que você tem que fazer, os fornecedores que você tem, os impostos que você tem. Tudo isso fica dentro desse grande grupo que se chama passivo na contabilidade. 9. Patrimônio líquido é composto por capital inicial mais lucro da empresa. Então, sempre que a gente estiver vendo um balanço patrimonial, que é um documento que somente os contadores podem emitir para as empresas, você vai estar sempre vendo ali uma foto do quê? Do último dia daquele período social, onde você vai ver o capital que você, enquanto pessoa, investiu no seu CNPJ e o lucro que você acumulou na sua atividade ao longo dos anos. 10. Partidas dobradas da contabilidade. O que é isso? É um sistema que foi criado lá em 1800 para registrar as operações das empresas mercantis. E por que está em uso há tanto tempo? Simples, porque funciona. É o tal do débito e crédito. Por quê? Porque eles têm que ter exatamente o mesmo valor para poder representar dentro da sua empresa o que aconteceu com aquele dinheiro. Então a partida dobrada sempre vai ter um débito e um crédito. O crédito, como eu já expliquei, ele é a origem daquele recurso e o débito é a aplicação do recurso. Por isso, sempre que você vê um balanço patrimonial, você tem que ver o ativo e passivo mais patrimônio líquido dando exatamente o mesmo valor final. 11. Para ter resultado é preciso planejamento e esforço. Planejamento é entender aonde você quer chegar e o esforço é trabalhar um pouquinho todos os dias para chegar naquele objetivo. 12. Custo é tudo aquilo que você gastou para produzir o que você vai vender. Como assim? O custo está diretamente relacionado à produção do produto ou serviço, a realização dele até chegar à entrega para o seu cliente final. Tudo aquilo que você aplicou diretamente no produto tem que ser considerado custo. Por quê? Porque ele vai ter que ser reposto na sua empresa com o pagamento daquele produto ou serviço todas as vezes que aquilo foi entregue. Então, por exemplo, você produziu um lápis. O custo deste lápis foi a madeira, a mina, a borrachinha. Tudo isso tem que entrar no custo, porque para você vender o próximo lápis, você vai precisar repor essa matéria-prima. Então, ela tem que ser aplicada diretamente no preço final do produto. 13. Despesa. Despesa é todo o gasto necessário para a manutenção geral do seu negócio. Por que esse conceito é diferente do custo? Porque, diferentemente do custo, a despesa ela tem que ser aplicada proporcionalmente para cada produto ou serviço que você vende. A despesa ela não deve ser considerada integralmente para um único produto. Por quê? Porque ela é necessária para a manutenção do negócio, não para a criação daquele produto em específico. Um exemplo muito claro é o aluguel, porque ele vai acontecer independente do número de produtos ou serviços que você vendeu naquele mês, o valor dele é o mesmo. E aí você vai ter que pagar o aluguel se você faturar R$0 ou se você faturar R$1 milhão. Entende? Então esse é o conceito da despesa. Ela não pode ser aplicada diretamente no produto como custo. Ela tem que ser aplicada proporcionalmente, respeitando o tamanho daquele produto ou serviço dentro do seu portfólio. 14. Investimento é sempre necessariamente uma compra. Pode ser uma coisa física ou não. Mas o investimento é um gasto que vai trazer benefício futuro para a sua empresa. Então, sempre que a gente estiver pensando em uma troca de equipamento, numa atualização de um site, na criação de uma identidade visual, a gente está gastando dinheiro sim. Mas esse dinheiro, ao longo do tempo que foi gasto, ele vai trazer benefícios para o seu negócio. Então, ele é considerado um investimento, não é um gasto por gastar, ou por uma necessidade ali mensal de um aluguel, um prolabore, coisas desse sentido. O investimento, ele sempre vai estar atrelado ao futuro crescimento do seu negócio. E para chegar no fim deste primeiro vídeo, o conceito número 15 é: perda é tudo aquilo que você gastou e é impossível de recuperar. Então,
juros que você deixou correr, que você não pagou uma coisa no prazo, um imposto que você deixou virar uma bola de neve, são perdas do seu negócio. Por quê? Porque é impossível recuperar aquele dinheiro. É simples assim. Não planejou, executou mal, pode trazer uma perda financeira. E a perda na contabilidade é irreparável. Não tem como recuperar aquele dinheiro. Chegamos ao fim desse primeiro vídeo com 15 conceitos. Agora, se você quer muito saber mais coisas que eu tenho para te falar, vamos ter uma parte 2 desse vídeo contando mais 15 conceitos para você poder se atualizar e cuidar melhor do seu negócio. Eu sou Mari Salles, curte aqui, compartilha com quem precisa conhecer esse conteúdo e até o próximo vídeo.